O fenômeno que Elon Musk está enfrentando no Twitter foi descrito em um livro socialista de 1941 que acreditava na revolução dos gerentes. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por mim, Quintessência. Elon Musk comprou o Twitter com o objetivo de restabelecer a liberdade de expressão de forma igualitária, sem tendência para um lado. Ao assumir o Twitter, porém, se deparou com vários desafios. Primeiro, os partidos de esquerda reclamaram muito. Depois, vários anunciantes deixaram de anunciar no Twitter numa espécie de retaliação coordenada. Finalmente, muitos empregados internos do Twitter também passaram a jogar contra. Vazaram informações para a imprensa, negaram acesso a dados sensíveis, enfim, literalmente sabotaram Musk a ponto dele precisar demitir a grande maioria dos empregados para conseguir, finalmente, avançar com alguma coisa na empresa. Curiosamente, mesmo depois de demitir quase 75% dos funcionários do Twitter, a rede social não deixou de funcionar. Se ele tivesse demitido, digamos, 75% dos programadores, certamente o sistema teria dificuldades para ser mantido. Se tivesse demitido 75% dos contadores, a empresa teria problemas com sua contabilidade, e assim por diante com qualquer área técnica. Mas o Twitter continuou funcionando porque ele demitiu quase todos os gerentes. O que é um gerente? Quando uma empresa nasce, geralmente é algo muito manual. O dono ou empreendedor cuida de tudo, conhece cada um dos funcionários e acaba supervisionando tudo na empresa. Porém, quando uma empresa cresce de tamanho, em determinado ponto, isso se torna algo simplesmente impossível. Não tem como o dono cuidar de todos os projetos, conhecer todos os empregados, tomar todas as decisões. Surgem os gerentes. O termo aqui é usado de forma genérica. Em algumas empresas, o cargo tem o nome de supervisor, diretor ou gerente. O nome exato não interessa. Gerente, para o nosso propósito aqui, refere-se a toda pessoa que trabalha em posição intermediária numa empresa. Não é o dono da empresa, que tem poder total, e também não é um técnico ou funcionário que efetivamente faz alguma tarefa. Ao contrário, é alguém que dá ordens e coordena outras pessoas. É alguém intermediário na empresa. É verdade que muita gente aponta que as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, ali na Califórnia, tendem à esquerda simplesmente porque, na Califórnia, a população em geral tende para o socialismo. Mas pode-se fazer uma visão alternativa. Seriam essas pessoas, os gerentes, que tendem ao socialismo em uma empresa, independentemente de onde ela esteja baseada. Devido a essas pessoas, muitas empresas tendem a adotar a postura woke ou da lacração mais à esquerda. Mas afinal, por que gerentes tendem para a esquerda? Em 1941, James Burnham, um teórico comunista trotskista, escreveu um livro chamado A Revolução dos Gerentes, O que está acontecendo no mundo, em que ele lançava uma teoria alternativa à de Marx. Segundo ele, o capitalismo estava morrendo, mas o que se seguiria não seria a revolução do proletariado. Na visão dele, o que aconteceria seria a revolução dos gerentes. Quem tomaria o poder e o controle dos meios de produção não seriam os capitalistas malvadões, donos do capital, nem o proletariado, seriam os gerentes. Além de prever isso, ele previu que o capitalismo acabaria em 10 anos e que a Alemanha nazista iria ganhar a guerra. Então, as previsões finais dele acabaram não sendo muito impressionantes, tanto que mais adiante em sua vida, James Burnham mudou sua visão de mundo e chegou a ser referência para Ronald Reagan. Mas a lógica por trás dessa previsão faz sentido, aliás, bastante sentido. De fato, é praticamente a descrição do que está acontecendo agora, particularmente nas Big Techs do Vale do Silício. As empresas, já naquela época, estavam gravitando cada vez mais para capital aberto, e o conselho de administração, que faz as vozes do dono da empresa, muitas vezes sequer tinha representantes dos donos do capital. Os donos do capital se tornaram cada vez mais apenas fornecedores de capital e não mandam mais nada. Quem manda nesse caso? Os gerentes. O que Burnham via nisso é efetivamente os donos da empresa abrindo mão do controle dos meios de produção para a classe dos gerentes. Essa é a revolução dos gerentes. A classe dos gerentes tem uma visão de mundo própria e tende a ser a mesma visão em várias empresas. Afinal de contas, os gerentes de várias empresas se entendem e trocam informações
informações entre si. Consequentemente, o comunismo, na visão dele, seria a união dos gerentes controlando todos os meios de produção, uma grande burocracia privada em que o capital é tratado apenas como mais um insumo da empresa sem poder de controle. Claro, não foi isso que aconteceu, mas não estamos muito longe não, principalmente em empresas como as Big Techs do Vale do Silício. De fato, o Twitter é um caso clássico disso. Todos os membros do conselho de administração antes de Musk assumir somavam 0,2% do capital da empresa, ou seja, os verdadeiros donos abriram mão de controlar a empresa. A maior parte dos investidores são fundos de pensão que não querem de fato controle, apenas colher dividendos. Os demais investidores também se contentaram em eleger um conselho que não administrava de fato. Quem mandava no Twitter eram os gerentes, do CEO até os níveis mais baixos. Isso ficou claro no Twitter Files, os arquivos do Twitter, que relataram alguns acontecimentos da época em que o CEO era o Jack Dorsey, o criador do Twitter. Naquela época, ele estava mais próximo da figura de um dono da empresa, posto que ele a criou. Mas mesmo ele tinha apenas 2,6% do capital do Twitter. Ainda assim, descobre-se agora que várias decisões foram tomadas à revelia dele. Muitos departamentos e chefes organizaram mecanismos para sonegar informações para ele e tomar decisões localmente. A grande resistência que Elon Musk teve foi justamente com esses gerentes que não cumprem tarefas técnicas, mas estavam acostumados a gerir os meios de produção e os demais funcionários. Isso explica tanto a resistência que ele teve inicialmente, quanto o fato de ele demitir um monte de gente e a empresa continuar funcionando. De fato, empresas tendem a inchar sua gerência com o tempo. Mas cabe aqui uma outra pergunta. Por que os gerentes tendem à esquerda? Ok que eles tenham controle sobre as empresas, mas por que iriam para a ideologia woke? E por que todos eles iriam nesse sentido, mesmo em empresas diferentes? Bem, isso Burnham não explica em sua tese, mas é possível imaginar o motivo. O fato é que a gerência costuma ser muito mais orientada pela aversão ao risco que tanto os donos de empresa quanto os funcionários estão acostumados. Os donos do capital sabem que sem risco não tem ganho, então tendem a aceitar melhor o risco. O funcionário técnico, aquele que realiza de fato as funções da empresa, tem pouco a perder, por isso também aceita melhor o risco. O pessoal no meio do caminho, os gerentes, tendem a adotar uma política de aversão ao risco. Lógico, cada gerente é diferente do outro. Existem gerentes mais afeitos ao risco, outros menos. Mas na média, os gerentes que sobrevivem nessa posição por muito tempo se preocupam em tomar decisões para o lado mais seguro. Por exemplo, temem muito ser alvos de campanha de cancelamento. Por isso cedem tão facilmente à turma woke. É fácil imaginar um gerente de uma grande marca quando recebe o recado do Sleeping Giants reclamando que sua empresa está anunciando em um canal de direita. Lógico, o pedido do Sleeping Giants fala que ele está apoiando fascistas, nazistas, homofóbicos. O gerente de marketing da grande empresa sabe que isso é mentira, que isso é um exagero, mas sabe também o quanto esse tipo de acusação ressoa na mídia tradicional. Então ele vê a coisa pelo lado do erro. Se eu decidir tirar o negócio desse anunciante e com isso perder negócios, ou seja, se eu falhar, eu posso perfeitamente me apoiar no fato que consegui prevenir um problema maior na mídia tradicional. Se eu mantiver o anúncio e seguir daí uma enorme campanha na mídia tradicional destruindo minha marca, eu não tenho defesa alguma. Isso leva a gerência para a esquerda em empresas de todos os tipos, inclusive no Twitter. Muitas das decisões de calar vozes da direita foram tomadas mais com a certeza de que poderiam se explicar caso desse errado, ao passo que manter a pessoa seria mais difícil de explicar caso desse problema. Esse tipo de problema, a revolução dos gerentes, é um problema que a direita, os conservadores e os libertários ainda vão enfrentar por algum tempo, enquanto houver uma mídia tradicional significativa. Hoje, a mídia tradicional já é muito menos importante para os indivíduos e para as empresas do que já foi no passado, mas ainda pode ser apontada como baseline para a tomada de decisões por gerentes com aversão a risco. Mas à medida que a informação descentralizada e distribuída se torna mais prevalente, mesmo isso vai acabar desaparecendo. Mais que isso, a informação descentralizada e distribuída tende a diminuir em muito os níveis administrativos necessários em uma empresa. Todas as hierarquias tendem a se achatar. Será esse o mecanismo que irá acabar com a revolução dos gerentes em algum tempo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar a difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!